Olá a todos, Facebook, YouTube e outras redes sociais. Nós vamos falar sobre obras, sobre como começar uma obra, né? O início de uma obra. Eu, como trabalhei muito tempo com começo de obras, tem umas coisas que a gente tem que prever. Primeiro são instalações provisórias, né? Fazer um barraco para guardar as coisas, isolar bem onde vai estar o cimento, né? Onde está o cimento. Também, além de isolar por baixo, tapar com lona por cima, né? Além do barraco estar coberto, que porventura se der um vento que arrebentar, o que é perecível dentro de uma instalação provisória é o cimento e as máquinas elétricas. Mas as máquinas elétricas, o bom é sempre levar embora devido ao roubo, né? Existe muito roubo sobre máquinas elétricas. Pá, enxada, você pode deixar em qualquer lugar se não tem ladrão que leve. Eles querem máquina elétrica para trocar por drogas. E depois de fazer essas instalações, já tem que se precaver e pedir o material, ferro, areia, essas coisas para fazer as fundações, as sapatas, né? E já fazer a serragem e fazer o gabarito. O gabarito, ao redor de uma obra, ele tem que correr perpendicular à obra, entendeu? Ele não pode sair a 1 metro da obra aqui e terminar a 1,50 da obra lá, porque senão a linha vai ficar torcida e não vai ficar reto, porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, se o gabarito estiver assim e a obra assim, essa distância entre essa linha e essa linha vai ser maior do que quando estiver assim. Vai dar diferença de milímetros, mas é em milímetros que se começa o erro de uma obra, que é o esquadro, né? Que é fundamental. O gabarito aí tem que ser padrão, tem que ser afastado, como eu falei, no mínimo 1 metro da obra, porque vai ter a furação ou bate-estaca, né? Um gabarito padrão, o bom é você pregar uma tauba lateral normalmente e uma em cima e escrever cada prego que você botar, quando é uma obra grande, né? Uma obra de 30, 40 sapatas, 50, P1, né? S1, sapata 1, sapata 2, desse lado e daquele do gabarito, para quando movimentar as linhas em duas pessoas não ter o erro, né? P1, o cara bota lá onde está P1, S1. Senão de repente tem 3 pregos um do lado do outro, você bota aqui e o cara bota no prego que vai dar um tantinho assim pro lado, né? Que são muitas linhas, né? Ultrapassando ali. Então tem que ter esse cuidado no gabarito. Muito cuidado no movimentar as linhas. E a perfuração, né? A perfuração hoje é mais comum, né? É perfurar. Quando concretar, já deixar a sapata num nível, todas elas no mesmo nível, né? Botar uma linha, treina, sobrou um pouquinho de concreto, deixa tudo ao mesmo nível, vai facilitar na hora de fazer a caixaria. Por quê? Se tiver que fazer um pescoço de 20, são todos eles de 20. Agora, se você deixar uma sapata dessa altura, outra mais baixa, cada uma você vai ter que medir o tamanho do pescoço. Então, se você deixar o concreto parado, todos eles ao mesmo nível, com uma linha, concretou, bota a linha. Bota mais uma pá, deu 40 centímetros da linha, 40, tudo 40. Quando fazer o colarinho para botar a viga, ou se a viga for direto em cima, é 40, já está nível, você já tem um nível. Você já resolveu uma dificuldade que pode lhe atrapalhar lá para frente, tem que estar fazendo colarinhos de um tamanho, do outro tamanho, assim você padroniza os colarinhos. O bate-estaca, né, hoje não é tão comum, mas ainda é utilizado. Ele tem que ter um cuidado. Quando é feita a topografia, o estudo do solo, até onde essa estaca tem que ir, não é a topografia. Deixa eu ver o nome certo. É topografia, não é topografia, não, é outro nome. Agora eu me esqueci o nome. Se alguém se lembrar aí, é análise da profundidade do solo, que é não tem ninguém aqui para me lembrar, tem que fazer, enfim, até o final do vídeo eu me lembro. Ou no outro vídeo eu falo o nome. Topografia o estudo da amplitude do terreno, tamanho, essa é o nome. Vamos lá. Enfim, o bate-estaca.
Aí esse estudo do solo, que vai ter uma pessoa que vai ali fazer um furo pequeno e vai chegar até uma profundidade, ele vai dizer a profundidade que a estaca de concreto tem que chegar. E quando ela chegar, ela vai ter que ter uma nega. O que é uma nega? Vai estar descrito nesse projeto, por exemplo, tem que ter uma nega de 10 por 3 mil. O que é? O cara está batendo a estaca e diz, ó, aqui está pronto. Aí você vai lá, pega um bate-estaca, faz um risco, e vamos dizer que seja 10 para 1. 1 para 3 mil quilos, 10 vezes. Então ele tem que bater 10 vezes com peso de 3 mil quilos em cima e só pode baixar 1 centímetro. Aí ela deu nega. Ela está na resistência para segurar um prédio do tamanho que, né, que está no projeto. Tem que observar a nega. Por quê? Porque muitas vezes o empregado com pressa, esse que está batendo a estaca, ele deixa uma fora da nega e dá recalque. O que é recalque? É uma estaca baixar mais que a outra, que de repente se toda ela estiver na mesma nega, que tudo baixar 1 milímetro, 2, não dá recalque. Agora, se essa está mais batida do que essa aqui abaixa e dá recalque. É onde saem as trincas num prédio. Então tem que observar muito a nega. Nega de novo, vamos lá, o que é nega? Terminou de bater a estaca, o cara, sei lá, que está pronto. Não, está pronto não, peraí. Pega uma régua, risca a estaca, onde parou, manda ele dar 10 batidas em cima, quando a nega for 10 para 1. Deu 10 batidas, baixou 1 centímetro, está pronta a estaca. Essa é a nega. Essa é a nega para fundações com bate-estaca, né? Com bate-estaca. E a bate-estaca você não tem como nivelar, né? Porque umas vão parar conforme o terreno lá embaixo. De repente uma baixa 1 metro mais que a outra fica 2 para cima. Porque o terreno também embaixo ele não é plano. Ele é como aqui, né? Tem montanha, né? Eu já bati estacas de 8 metros de diferença de distância de uma para outra, de dar 3 metros de diferença. Quer dizer, ali antigamente tinha algum terreno firme que fazia isso aqui, ó. Então depois a estaca tem que ser quebrada, deixado o ferro para cima, para botar uma gaiola em cima, né, e concretar. Esses são os primeiros procedimentos para fazer uma obra, né? Também no gabarito, você tem sempre que prever uma porteira. Para que é uma porteira? Uma porteira para o caminhão entrar, achar um acesso fácil para que o caminhão entre para concretar. Para você não ter que estar desmanchando gabarito aqui, gabarito lá, depois na hora de pregar não botar no mesmo lugar, mudar 1 centímetro, alguma coisa. Então já faz uma porteira, faz um gabarito móvel. Por aqui vão entrar os caminhões de concreto. Então ali vão entrar os caminhões de concreto. Até bom é chamar um responsável, um cara que trabalha com concreto, da empresa que vai fornecer o concreto, e pedir a ideia dele e dividir a responsabilidade. Ele diz, ó, João, né? João Triqueza, ó, você acha que aqui é melhor, né? Mas na minha opinião, como caminhoneiro, aqui seria mais fácil. Por quê? Porque assim aqui eu vou lá, venho aqui, vou lá, venho aqui. Ah, tá, tudo bem. É sempre respeitar a ideia do profissional. Isso é dividir responsabilidade, na verdade. A obra, muito da obra é dividir responsabilidade. Por exemplo, sou mestre de obra, sou responsável de uma obra, mas eu tenho que dividir ela. Dividir ela com o engenheiro. Eu nunca concreto uma laje, mesmo laje pequena de casas que... Alguma casa tem um engenheiro só assina, né? E a gente faz. Eu faço toda a ferragem, né? Eu faço ali na minha prática. Mas antes de eu concretar, eu chamo o engenheiro para ele analisar a minha ferragem e dizer se eu posso concretar ou não. Por quê? Porque ele é o engenheiro responsável. E eu tenho que dividir essa responsabilidade com ele. Eu não posso pensar que por eu ter prática, eu tenho a técnica. Não, eu não tenho a técnica, eu tenho a prática. Muitas vezes eu posso até botar ferro a mais, como a menos. Né? De repente, o excesso de confiança, só pela prática e não tendo a técnica, pode ocasionar um erro fatal. Ou seja, condenar uma obra. Então sempre divida a responsabilidade. Até, né, com seus parceiros de obra, pedreiros, serventes, divida a responsabilidade. O bom é que você consiga fazer que as pessoas façam a sua própria ideia, ou pelo menos dar a entender que a ideia foi da pessoa. Porque é muito melhor a gente fazer a nossa ideia. Se eu der uma ideia numa obra, eu me lembro quando eu trabalhava de pedreiro, né, quando eu passei a ser mestre de obras,
que quando eu dava uma ideia e eu executava aquela ideia, eu executava ela com muito mais prazer, muito mais rápido, porque na verdade a ideia foi minha, né? Ou pelo menos um pedaço dela. O mestre de obra concordou com alguma coisa. Agora, se você for muito turrão, a não ser que, né, claro, que seja uma coisa inviável, você que vai prejudicar a obra, mas sempre tentar escutar, né? Escutar para assim a obra andar tranquilo, porque qualquer serviço que seja, né? A gente trabalhar com murrinha, ou a gente sendo murrinha, daí não vale a pena, né? Daí o que vale a pena não trabalha, né? Tem que tem que trabalhar pelo menos contente, né? Já que a gente não ganha os fundos do mundo como os políticos, né? Né? Já que a gente não se aposenta com 4 mandatos, né? Essa lei absurda que os próprios políticos criaram, nem todos, né? Mas a maioria desonestos, né? Criaram esse aposento em 4 mandatos, 3 ou 4 mandatos. Alguém me corrige se eu estiver errado. Mas enfim, vamos voltar para a obra. Então esses são os procedimentos básicos da obra. No próximo vídeo eu vou falar sobre caixarias, né? Algumas coisas de caixarias, projetos. O projeto, você tem que cuidar, você tem que sempre olhar os dois lados e somar todas as medidas. Por quê? Porque eu já peguei projeto que num lado deu 9 e 14 e do outro 9 e 10. O que aconteceu? O AutoCAD deixou um ponto imperceptível para a engenheira que estava desenhando. E quando ela lançou a linha, o AutoCAD não foi lá na extremidade da viga, ele pegou em meia viga, porque tinha um ponto ali que ela esqueceu de apagar. Então, quando eu fui somar, né, fiz um lado, fiz o outro. Eu disse, vou somar. Somei tudo, tinha essa diferença. Porque um erro no desenhar, porque um ponto no AutoCAD, se você botar um ponto e esticar uma linha, a tendência é ela parar naquele ponto. A não ser que você leva até lá em cima e fique cuidando, mas normalmente você só leva lá, já pega lá, ela já cria um risco, ele mesmo, você pá. Agora, se já tiver um pontinho ali que você deixou, já cria um erro. Mas enfim, isso é coisa para outro assunto, né? Então aí fica algumas ideias de fundações, né? Sempre também se aplicar ver com carrinho de mão, no mínimo 2, se furar o pneu de um, você tem outro. Se você vê, tem que também olhar a previsão do tempo, cuidar bem da previsão do tempo. Claro que ela não é perfeita, mas se vê que vai dar 3 dias de chuva grossa, né? Uma obra não vai atrasar por 3 dias. Ela vai atrasar por ser mal administrada, não por 3 dias de atraso na fundação. Mas é isso aí. Um abraço a todos, se inscrevam, não deixem de deixar o like. Fui. Valeu. Vou mostrar aqui um gabarito desenhado aqui do papel quando eu faço ele. Não sei se vocês vão entender. Ali, ó. É a estaca de eucalipto fincada no chão, uma tauba, que é aquela ali na lateral, e uma em cima. Na de cima eu boto o prego e escrevo a sapata 1, S1, S2, S3 e assim sucessivamente. E na de baixo eu boto, né, se vai mais de um, eu boto os pilares daí, P1, P2, P3, aqui, lá, P2, P4, P5. E assim fica um gabarito mais fácil de fazer. Mas é isso aí. Valeu, um abraço a todos, fui.